boa tarde, a paz do Senhor, recadinho do Senhor para você, amém? Glória a Deus. Vamos lá em Mateus 14, do versículo 24 até o 31, amém? Glória a Deus. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eita Deus, glória ao Senhor. Aqui você pode perceber que Pedro, a fé dele foi medida como pouca fé. Amém? Então o próprio Jesus está falando. Então não é mentira, está aqui na Bíblia. Ele mediu a fé de Pedro como pouca fé. Amém? Glória a Deus. Recadinho do Senhor. A diferença entre medo e fé. Glória a Deus. A diferença entre o medo e a fé é que o medo, ele nos limita. O medo vai deixar nós chegarmos somente até onde cada um de nós pode chegar. Mas a fé, ela nos leva muito além, muito mais longe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque a fé que nós temos em Deus, que é um Deus do impossível, porque Ele torna o impossível possível. Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo. Ele torna o impossível possível. Eita glória. O que para nós seres humanos é impossível, para o nosso Deus é possível. Independente da nossa fé. Independente da nossa fé, porque Ele vai continuar sendo Deus. Nós tendo fé ou não. Entenderam? Mas se nós tivermos fé, ainda que pouca, como foi medida a fé de Pedro, pouca fé. Eita Jesus, ainda que pouca, nós vamos alcançar tudo em nossas vidas, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele vai tornar o que é impossível para você possível. Então creia, mesmo que você tenha pouca fé. Agora nós vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Então você vai ver que mesmo com pouca fé, você tendo fé em Deus e Ele estando com você, você com pouca fé pode fazer. Amém? Atos dos Apóstolos. Amém. Glória a Deus. Capítulo 2. É forte. Do versículo 37. Vamos lá. 37 em diante. Amém? Pedro foi medido como homem de pouca fé. Veja, ele tinha pouca fé. Foi medido por Jesus. O próprio Jesus disse: homem de pouca fé. Mas veja, quando Deus está com vocês, o que você pode fazer, mesmo com pouca fé. Amém? E ouvindo eles isto, eita glória, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós,
seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, irmãos, não se limite, não tenha medo, mesmo você com pouca fé. Olha aqui, Pedro foi medido como homem de pouca fé, mas no dia de Pentecostes, oh, glória, um homem de pouca fé converteu quase 3.000 almas. Pegou? Glória a Deus. E vamos seguir aqui a reflexão. O que o homem conhecido por pouca fé e de temperamento forte é capaz quando Jesus Cristo e o Espírito Santo habita nele. Então saibam usar isso, irmão, usar o dom de Deus, o dom que Ele te dá, que Ele te empresta. Amém? Porque o pouco que Deus te dá, o que parece ser pouco para você, é muito para aquele que não tem nada. E você, irmão, que tem muito, divida com quem tem pouco. Porque é dom de Deus, Ele está te dando. Não é para o teu nariz empinar, não. É para que você possa ajudar o próximo, aquele que tem pouco. Você tem muito, você tem muito dom, você tem muita unção, você tem muito do Espírito. Ajuda aquele que tem pouco, não critica ele não, irmão. Não critica ele não, porque isso vai atrasar a tua bênção. Amém? Não vai, Deus, Jesus, ele não vai se agradar disso. Glória a Deus. Então, se você tem muita unção, se você tem muita discernimento, muito entendimento da palavra, muito conhecimento, divida com aquele que tem pouco, irmãos. E eu vou além. Aquele que tem pouca unção, pouco do Espírito, pouca sabedoria, amém? Você vá e divida com aquele que não tem nada, amém? Aquele que tem nada, 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 porque o pouco que você tem para aquele que tem nada vai ser muito, e você vai edificar a vida dele para a honra e glória do Senhor, amém? Esse é o recadinho de Deus para ti hoje. Glória a Deus, amém.